Seja bem-vindo ao Mentes que Brilham e começamos o nosso programa por falar ou a falar de uma nova esperança para os doentes obsessivo-compulsivos, com um projeto do investigador Pedro Morgado que pretende melhorar o diagnóstico e testar um novo tratamento para uma das doenças mentais mais incapacitantes. É assim meu convidado, Pedro Morgado, psiquiatra do Hospital de Braga e também investigador na Escola de Medicina da Universidade de Minho. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui ao Porto Canal, ao Mentes que Brilham. Se calhar começamos por explicar que doença é esta. Já dei aqui uma introdução, mas sabe muito melhor do que eu. Falamos de uma doença muito incapacitante. Estima-se que em Portugal, para termos aqui uma ideia, atinja até 4% da população. É isto? Olá, muito obrigado pelo convite. E de facto estamos a falar de uma doença que tem essas duas características. É muito incapacitante em algumas situações e afeta um número importante de pessoas. Em Portugal 4%, em termos mundiais 2 a 3%, mas nós já temos esta ideia de que Portugal tem um pouco mais de algumas doenças psiquiátricas. Então que doença é esta? No nome temos duas das suas principais características, as obsessões e as compulsões. As pessoas que têm esta doença são invadidas na sua cabeça por pensamentos ou imagens que são muito repetitivas, que são contrárias à sua natureza e que aparecem contra a sua vontade. Portanto, estamos a falar de que tipo de pensamentos, que tipo de imagens. Estamos a falar, por exemplo, da ideia de que têm as mãos sujas e que com isso vão contaminar alguém. Ou a ideia de que a luz não está corretamente desligada, ou que a porta não está corretamente fechada, ou que o gás não está corretamente desligado. Portanto, estas ideias geram uma ansiedade e um sofrimento brutal. As obsessões repetem-se muitas vezes, geram este sofrimento e levam às compulsões, que é outro componente desta doença. E o que é que são as compulsões? É um ato que pode ser motor ou mental, portanto pode ser uma coisa que a pessoa faz ou que a pessoa pensa, e que se destina a aliviar o sofrimento que é provocado pelas obsessões. Portanto, pegando nas obsessões de que falámos, a pessoa que pensa que as mãos estão sujas vai evitar tocar em alguma coisa ou vai lavar as mãos excessivamente. A pessoa que acha que a luz não está bem desligada vai verificar 10, 20, 30 vezes. A pessoa que acha que o gás não está bem fechado, a mesma coisa. A porta bem fechada. A porta, a mesma coisa. E isto repete-se centenas, milhares de vezes num dia de uma pessoa, contra a sua vontade e fora do seu controle. E faz com que não só haja um enorme sofrimento, uma enorme ansiedade, mas também um enorme prejuízo do tempo da vida da pessoa e às vezes até lesões, porque lavar as mãos 20 ou 30 vezes numa hora pode causar feridas e, portanto, temos aqui um dano na vida da própria pessoa. Há outros sintomas que também podem aparecer, mas estes são os sintomas nucleares. Mas são sinais que, se calhar, para algumas pessoas são vistas como pequenas cismas, até se diz... cisma-se com aquilo. Para as outras, como diz, são sintomas muito sérios, acabam por condicionar a vida a dia, o dia a dia, a vida, trazem sofrimento. Há diferentes tipos de obsessões e imagino que depois também haja uma diferença de patamares. Como é que nós podemos distinguir isto, se é que podemos dizer patamares? Claro, sim, podemos. Acho que é uma excelente pergunta porque algumas pessoas que nos estão a ver provavelmente já experienciaram ir sair de casa e ficarem na dúvida sobre se fecharam ou não a porta e vêm atrás e verificam. Ou, por exemplo, às vezes já me aconteceu estar numa varanda e pensar, e se eu me atirasse lá abaixo? Eu não me quero atirar da varanda, mas esse pensamento veio à minha cabeça. E isto não significa, nestes dois exemplos, que estejamos a falar de uma situação de doença. É normal nós sermos às vezes invadidos por estes pensamentos, por estas dúvidas, que as pessoas chamam as cismas, as manias, portanto há vários nomes para isto, são as obsessões, e é normal todos nós podermos ter isso. Onde é que começa a doença? Quando estes pensamentos se repetem de uma forma brutal. Então, estamos a falar de pessoas que muitas vezes têm o mesmo pensamento 20 vezes num minuto. Portanto, estamos a falar de uma repetição brutal do pensamento e estamos a falar de uma mudança também brutal no dia-a-dia e na vida das pessoas. E depois estamos a falar, claro, de patamares diferentes. Porque há pessoas com a doença que conseguem disfarçar muito bem, que sofrem muito, mas quase ninguém se apercebe, porque estão a sofrer das obsessões e estão a fazer até às vezes compulsões mentais para aliviar o sofrimento que é causado, ou fazem as compulsões motoras de uma forma muito discreta, vão verificar e quase ninguém se apercebe. Há outras pessoas em que a dimensão do sofrimento e a dimensão da doença é tão grande que é impossível não percebermos que há ali um comportamento que é patológico, um comportamento que é doença. Portanto, a linha é muito ténue,
Mas essa linha é marcada pela dimensão do sofrimento e pela dimensão da disfunção que a doença provoca na pessoa, pelo impacto que a doença tem na pessoa. E podemos dizer que esta é uma doença menosprezada ou nem por isso? E já agora até ao nível da investigação científica, falando aqui um bocadinho da sua investigação, no fundo é um projeto que se divide em duas partes. Sim, em primeiro lugar dizer que é uma doença, eu diria, um pouco negligenciada. Por duas razões. Primeiro, porque às vezes é desvalorizada, não é? Esta coisa de confundimos a doença com outros rituais que todos nós temos e que acabam por ser protetores e organizadores para a própria pessoa. E, portanto, há uma certa desvalorização e uma certa não considerar o que é que isto significa em termos de sofrimento. Por outro lado, é uma doença negligenciada também pela própria investigação. Há muita investigação, felizmente, noutras doenças psiquiátricas, como a depressão, como a esquizofrenia. Esta é uma doença em que a investigação não é assim tanta. Por exemplo, não temos companhias farmacêuticas a desenvolver fármacos específicos para esta doença. E ela é tão prevalente, afeta 4% das pessoas. Claro. E, portanto, de facto, é uma doença que foi sempre um pouco esquecida. Porquê é que não temos? Porque 4%, muitas vezes nós sabemos, infelizmente, que não haverá uma vantagem económica, mas claro. 4% é bastante. É muito importante e eu também posso dizer-lhe que penso muito sobre isto e não encontro uma explicação para esta grande negligência. Talvez o facto de as pessoas saberem que isto não é normal, o próprio doente reconhecer isto, sofrerem muito em sofrimento e nunca terem tido a visibilidade que nós temos noutras doenças psiquiátricas. Talvez esta seja a razão mais plausível, porque não acredito que haja qualquer outra razão, até porque são muitas pessoas e havia muito interesse em desenvolver estes tratamentos. Então, o que é que este estudo vai permitir? Portanto, este é um estudo que é financiado pela FLAD, que é a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e que decidiu apoiar um projeto em psiquiatria, em saúde mental, mas que fosse um projeto que aplicasse soluções para a vida das pessoas. E foi por isso que nós concorremos, porque fazemos investigação na Escola de Medicina da Universidade de Minho e no Hospital de Braga nesta doença há muitos anos, e então tivemos a ideia de dividir isto em duas partes. Uma primeira, que é destinada a olhar para o funcionamento do cérebro das pessoas que têm a doença antes de começarem o tratamento, e depois de voltar a olhar para esse mesmo cérebro umas semanas depois de estarem a fazer o tratamento convencional, que são antidepressivos, que nós utilizamos para tratar esta doença, e comparar as mudanças que aconteceram no pré e no pós-tratamento, e com isto o que nós queremos, na verdade, é perceber se no pré-tratamento há alguns sinais que nos indiciam quem são as pessoas, ou o que é que no cérebro desta pessoa nos marca uma boa resposta ao tratamento ou uma má resposta ao tratamento. Para quê? Para logo à partida podermos escolher a melhor opção para cada pessoa. Portanto, isto é a primeira parte. Na segunda parte, aquilo que nós queremos fazer é encontrar ou pesquisar ou averiguar se conseguimos um fármaco que possa melhorar a vida de pessoas que, já tratadas com os fármacos que existem, com os medicamentos que nós usamos no dia-a-dia, não melhoram o suficiente com esta doença. Portanto, vamos... Algum desses fármacos está relacionado com aquele que é usado nos doentes de Parkinson? Sim, o fármaco que nós vamos testar é um fármaco que já está aprovado e utilizado em Portugal para tratar o Parkinson. Portanto, desculpa, não, está perfeito, porque nós na prática do dia-a-dia usamos sobretudo antidepressivos para tratar a doença obsessiva ou compulsiva e às vezes recorremos a antipsicóticos. Portanto, esta é a prática normal. Mas com este tratamento há um número importante de pessoas que não melhora como nós gostaríamos. Ou seja, melhora, mas continua a ter sintomas, continua a ter um impacto grande da doença na sua vida. Então o que nós vamos testar é usar esse medicamento, que já é utilizado para tratar Parkinson, e verificar se ele traz um ganho para a vida das pessoas. Isto é um ensaio clínico, portanto nós vamos fazer isto com toda a segurança e na garantia de que vamos monitorizar muito bem a resposta que as pessoas têm com este medicamento. É um medicamento seguro e como eu disse, já é utilizado, portanto não estamos aqui a fazer experimentalismo. Exatamente. Vamos fazer isto com toda a segurança e temos também já dados que são muito importantes e que nos levaram a escolher este fármaco. Não o escolhemos por acaso. Não é que às vezes poderia haver esta ideia, de facto na ciência às vezes há acasos, mas aqui não é essa a situação. E porquê? Na Escola de Medicina da Universidade do Minho, há uns anos atrás, enquanto eu fazia o meu doutoramento, nós testámos um medicamento muito semelhante a este, num modelo animal que tinha alguns comportamentos repetitivos e verificámos que esse medicamento
corrigia comportamentos que também estão presentes na doença obsessiva-compulsiva, nas pessoas. E, portanto, logo aí ficámos de olho neste grupo de fármacos. E, entretanto, há um grupo do Reino Unido que testou a utilização deste fármaco em pessoas com a doença obsessiva-compulsiva e que verificou que, numa única toma, o cérebro já mudava alguma coisa em relação à doença. E, portanto, isto dá-nos pistas que são interessantes para podermos testar este fármaco e vermos se ele melhora. Eu penso que também é prudente, nós dizemos, até porque seguramente estão pessoas com a doença em casa e que vão ficar com esperança neste fármaco, que este fármaco, como os outros, irá funcionar para algumas pessoas, mas para outras provavelmente também não irá funcionar. E, portanto, este é mais um passo, mas temos que continuar a dar mais passos e a descobrir mais mecanismos. E daí a importância da primeira tarefa, de olhar para o cérebro com ressonância magnética, de ver como é que o cérebro funciona e dessa forma continuarmos à procura de pistas para saber onde é que vamos atuar nas pessoas que não melhoram nem com os medicamentos que já temos, nem com este que nós vamos testar. Portanto, continuamos a procurar esperança para todos. Claro. E a percentagem das pessoas que não melhora com o tradicional antidepressivo é muito alta? É muito alta. Portanto, com aquilo que nós chamamos os fármacos de primeira linha, metade das pessoas melhora, metade das pessoas melhora um bocadinho, mas não o suficiente. Então aí nós passamos para a tal segunda linha, onde temos antidepressivos mais potentes e onde temos os antipsicóticos. Nesta segunda linha nós ganhamos qualidade de vida para mais 25% de pessoas. Portanto, basicamente, temos 3/4 das pessoas que ficam muito bem com os tratamentos que já estão disponíveis, do ponto de vista farmacológico. Mas ainda temos 25% de pessoas, o que é muita gente a sofrer. Eu gostava também de dizer que o tratamento desta doença não é exclusivamente com medicamentos. Portanto, nós usamos também como abordagem de primeira linha a psicoterapia, que é um elemento absolutamente fundamental para tratar esta doença. Embora nós estejamos a fazer um projeto muito centrado neste novo medicamento, a verdade é que a psicoterapia é uma arma fundamental para controlar esta doença. E o que é a psicoterapia? Já agora, se me permite. É uma técnica que é feita por um médico ou um psicólogo com formação específica, portanto não é uma consulta normal de psiquiatria ou de psicologia. É preciso uma formação específica, em que a pessoa acaba por aprender a conhecer os seus pensamentos, aprender a reconhecer as suas emoções, a sua ansiedade e a criar formas mais saudáveis, mais adaptativas de gerir essa ansiedade, de combater os pensamentos e de evitar fazer as compulsões. Mas isto leva muito tempo. Dito assim, parece fácil. E dito assim, às vezes até ficamos com vontade de dizer às pessoas que têm a doença, faz. É muito difícil. É preciso muito acompanhamento, é preciso muita compreensão daquilo que a pessoa está a sentir e é preciso muito tempo para que estas técnicas resultem. Mas a esperança também está aqui, porque os resultados da conjugação da psicoterapia com a medicação, de facto, fazem a diferença na vida de quase todas as pessoas, não levam até ao nível de tratamento ou de cura que nós gostávamos e é para estas que não chegam lá que nós estamos à procura de novas soluções. Deixe-me dizer apenas, este seu projeto de investigação recebeu uma distinção e uma bolsa de 300 mil euros, é o maior prémio em Portugal para investigação clínica na saúde mental. Eu tenho mais duas curiosidades. Uma delas, em relação ainda à doença, há alguma idade específica onde ela se costuma manifestar ou não? Sim. Esta é uma doença que pode afetar pessoas de todas as idades, mas tipicamente começa na adolescência e no início da idade adulta. Há algumas situações em que começa mais cedo. Portanto, nós temos crianças que já podem manifestar a doença e outras pessoas em que começa mais tarde. Por exemplo, há algumas formas da doença que surgem depois do parto. Nas mulheres, depois do parto, podem surgir sintomas graves da doença e, portanto, às vezes, como as pessoas agora têm filhos cada vez mais tarde, a doença começa a aparecer mais tarde. Mas, em regra, a adolescência e o início da idade adulta são os momentos em que a doença surge. E isso faz com que esta doença seja uma das doenças que mais qualidade de vida tira às pessoas. Porque quando as pessoas não se tratam, a doença acompanha-as a vida toda. Portanto, são muitos anos de sofrimento. E daí a OMS destacar esta doença como uma das mais incapacitantes, uma das que tira mais dias de vida saudável às pessoas. Porque, de facto, eu ainda continuo a receber pessoas com 50 anos, com 60 anos,
que nunca tinham procurado ajuda para lidar com esta doença e para tratar esta doença. E eu fico sempre com pena, porque podiam ter vindo mais cedo, claro, e podíamos ter encontrado uma solução mais cedo. E às vezes não encontramos à primeira. Isto é sempre um trabalho de equipa entre o clínico e a pessoa que tem a doença. Às vezes não é o primeiro antidepressivo que funciona, não é a primeira psicoterapia que funciona, mas nós encontramos sempre soluções que acabam por estar ajustadas àquela pessoa e que melhoram a sua vida. E a patologia pode levar a outro tipo de doenças do foro mental? A patologia pode surgir em conjunto com outras doenças. Não é que a doença obsessiva ou compulsiva evolua para, mas uma pessoa que tem uma doença destas vive num grande sofrimento. Claro. Viver em sofrimento é um fator de risco, por exemplo, para o desenvolvimento de depressão. Claro. Então nós encontramos muitas pessoas que têm esta doença e que também têm depressão. Encontramos pessoas que têm esta doença e, como já dissemos, é uma doença onde há muita ansiedade e que desenvolvem perturbações de ansiedade, como a perturbação de pânico, a ansiedade generalizada, às vezes algumas fobias. Portanto, nós temos doenças que aparecem em conjunto com a doença obsessiva ou compulsiva e isso é de facto muito comum e dificulta a vida das pessoas primeiro e depois também o tratamento, porque precisamos de mais tempo e precisamos de estratégias que consigam responder às duas doenças que apareceram. Mas, mais uma vez, é muito importante realçarmos a esperança, que é, identificada a doença, há sempre uma solução que se adequa àquela pessoa e que nós vamos encontrar para aquela pessoa. Uma última curiosidade, é mais comum nos homens ou nas mulheres, se é que há diferença? Esta é uma das doenças psiquiátricas em que não temos diferenças de género, que é muito curioso. A maioria das doenças ou aparecem mais nos homens ou nas mulheres. Esta é uma que é muito democrática nesse aspecto e embora a evidência pareça demonstrar que as formas que aparecem nos homens são um pouco mais graves e difíceis de tratar do que aquelas que aparecem nas mulheres. Mas em termos de prevalência, não temos diferenças. Pedro Morgado, uma vez mais, foi um gosto estar à conversa consigo. Ficava aqui mais tempo à conversa se o tivesse. Espero tê-lo cá mais vezes no Mentes que Brilham. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos